paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos um momento de palavra, então fica até o final do vídeo porque é o Senhor que vai falar com você. Olha, é tempo de desenvolver intimidade com Deus. Deus, Ele deseja ser o nosso melhor amigo. Você tem sido amigo de Deus? Você tem desenvolvido uma intimidade com o Senhor? Olha o que diz Atos 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha que coisa linda. Olha o que aconteceu aqui na vida de Paulo e Silas. Eles tinham ido parar numa prisão porque eles oraram uma moça que era escrava espiritual. Ela tinha em cima dela um espírito de adivinhação e ela adivinhava e dava lucro para os seus donos, os seus senhores. E ela fazia ali aquelas pessoas enriquecerem. Aquela menina era uma escrava, ela sofria com aquilo. Então eles oraram ali a menina e a menina ficou liberta. Mas os donos, que tinham lucro sobre ela, ficaram muito irritados e denunciaram Paulo e Silas, alegando que eles estavam causando tumulto na sociedade ali. Então, por conta disso, eles foram presos. Na prisão, quando chegou a meia-noite, eles oravam e eles cantavam ao Senhor. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, que a prisão daquela época não tinha direitos humanos, era uma coisa terrível, era escuro, era sujo, não tinha banheiro, eles eram presos pelos pés, eles não podiam sair dali para nada. Então as necessidades fisiológicas eram tudo ali. Eles estavam sofrendo, ainda assim eles estavam louvando ao Senhor. Eles acreditavam no Senhor, eles confiavam no Deus que eles serviam. E a despeito de qualquer coisa, a despeito das circunstâncias, aqueles homens adoravam o Senhor e oravam ao Senhor. Eles não estavam orando sozinhos, tinha a igreja que também estava orando por eles. Cada um, lá eles estavam reunidos numa casa, orando também por Paulo e Silas. Ou em suas casas, mas a igreja de Cristo estava orando por Paulo e Silas. E o que aconteceu à meia-noite foi que houve um terremoto, as portas do cárcere se abriram, os ferrolhos saíram dos pés de todo mundo e eles ali estiveram libertos, mas eles também puderam testemunhar para o carcereiro. Ali eles viram o poder de Deus sobre a vida deles, não é? E o que a gente pode aprender aqui? Como Paulo e Silas estavam cantando na prisão no momento de dificuldade, sabe por quê? Porque antes de ir para a prisão, eles já tinham intimidade com o Senhor. E Deus não teria permitido aquela injustiça, aquela situação na vida de Paulo e Silas, que foi para a glória do nome do Senhor, se ambos não estivessem preparados para vivenciar aquele momento. Eles estavam preparados emocionalmente e espiritualmente. Olha a importância da gente ter intimidade com Deus, não é? Então, nós também passamos por lutas e dificuldades. Não precisa a gente ir para uma prisão como foi Paulo e Silas, para a gente poder dar testemunho no Senhor em meio às dificuldades. Muitas das vezes nós já estamos passando pelas dificuldades, necessitando de um agir sobrenatural de Deus, como foi o que aconteceu lá naquele momento, à meia-noite, aquele terremoto, não é que abalou as portas dos cárceres e abriu tudo? Pois é, às vezes a gente está precisando de um agir de Deus assim. E às vezes a gente passa pela dificuldade, mas há um grande diferencial. Quando a gente não tem intimidade com o Senhor e quando a gente tem intimidade com o Senhor. Quando a gente não tem intimidade, a gente fica apavorado. E a gente começa a gritar, e a gente começa a chorar, e a gente perde o foco e não sabe por onde começar. Eu, às vezes até lembro de pessoas para orar, não é? E começa a pedir, pelo amor de Deus, ora por mim. Pois é, mas quando nós desenvolvemos intimidade com o Senhor, a gente mesmo ora. Às vezes a gente até pede ajuda para outras pessoas, porque a gente entende que a gente precisa. Mas a gente ora, a gente busca, e em meio às dificuldades, quem desenvolve intimidade com o Senhor também adora, clama ao Senhor, confia no Senhor, mantém seu coração em paz. E o que eu estou falando não é uma crítica, não. O Senhor hoje está dizendo, mantém intimidade comigo, é tempo de desenvolver intimidade comigo. O Senhor, Ele deseja preparar o seu povo para batalhas maiores, com o objetivo de alcançar vitórias maiores. Mas como nós, povo de Deus, vamos alcançar vitórias maiores se não temos desenvolvido intimidade com o Senhor? Sabe, muitas das vezes as coisas desse mundo têm nos afastado de Deus.
Quanto tempo da nossa vida a gente tem passado diante das telas, fala a verdade, não é? E quanto tempo a gente tem dedicado para oração? A gente precisa dedicar um tempo de oração, a gente precisa se esforçar para isso, não é? Então se esforce, você vai ver, Deus vai te abençoar. Estabeleça aí um tempo de intimidade com Deus e veja e sinta o agir de Deus na sua vida. Fica na paz do Senhor. Um grande abraço.